Olá, estou eu aqui de novo para acompanhar com vocês esta terceira parte tratando do sonho de Freud. Meu tio e R são o mesmo. É interessante que um sonho tão pequeno, com tão pouco relato, possa ter uma complexidade tão grande. É claro que Freud deixou fora uma imagem e um pensamento, mas o essencial para o seu propósito está aí. É muito interessante que Freud irá, com esse sonho, se dar conta e colocar de que a resistência ela é intencional e necessária. Ainda não está entrando na questão do recalque e outras coisas. Ora, esses dois sistemas, processos, forças que Freud vai discutir são muito importantes. E talvez depois você possa ficar se perguntando por que Freud começa com a distorção antes do material e fonte dos sonhos e antes de apresentar os dois grandes mecanismos de trabalho do sonho: deslocamento, condensação e o terceiro, figuração. Mas a resposta é interessante, nós iremos acompanhar ela. Depois do trabalho com as animações, eu retornarei para alguns comentários adicionais e também colocar de novo essa questão. Então, vamos lá acompanhar o processo? Freud tem resistência a interpretar o sonho. Inicialmente, acorda e pensa que o sonho é absurdo e não será capaz de ser analisado. Durante o dia, a sensação aumenta e finalmente decide proceder consigo como procede com seus pacientes. Quando a resistência aparece, Freud lembra da regra analítica, de que ele deve agir de forma benfazeja com as representações que vêm à consciência. E o sonho é a mais importante delas. Durante toda a análise, Freud percebe uma grande resistência que continua acompanhando o processo analítico. O sonho mostra o trabalho da resistência. A análise que Freud começa a realizar o leva até a ideia de que tanto R como o tio Joseph eram dois imbecis. Isso em função dos elementos que nós já observamos no vídeo 2. Mas Freud percebe que está evitando algo. A relação que estabelece entre R e Joseph é uma defesa e esconde alguma outra coisa. O trabalho analítico precisa continuar. A livre associação deve prosperar.
A análise prossegue e a livre associação leva Freud, apesar da resistência, até um fato que vem à sua mente: um encontro com um colega, que também estava esperando a nomeação. Nesse encontro, o colega o parabeniza e Freud recusa os parabéns. É recriminado pelo amigo em função do valor da recomendação. Freud diz, então, que o amigo está esperando mais tempo, tem precedência. E o amigo relata que provavelmente não conseguirá a nomeação nunca em função de uma reclamação de uma moça. O processo havia sido suspenso e ele ainda procurou ajudar ela para que não recebesse uma punição. Então ele comenta que o Ministério certamente faria valer esse fato contra ele. Esse episódio mostra a Freud que ele estava no sonho utilizando a volta de N como um infrator provável para recriminar R. Isso em função de que R havia sido punido por ter derrubado com sua bicicleta um aprendiz. A força de N como criminoso no inconsciente, digamos, alimenta a infração leve de R e o torna mais próximo de ser um criminoso ou um idiota. Mas tem algo mais. Freud escuta a frase de N que lhe diz: mas o Senhor é irrepreensível. E Freud escuta como irrepreensível. A partir desse ponto, Freud percebe que entre R e N estão atuando forças que estão mais abaixo, que estão na primeira instância. Como N não pode vir até a consciência, o sistema primário, o motor da outra cena, estabelece uma vinculação com R a partir de uma propriedade da qual ambos participam. Qual é? Ambos são judeus. Além disso, ambos têm infrações, os problemas com as leis, isso em diferentes graus. Temos então uma substituição de N por R, cabendo a este último todas as prerrogativas negativas de N. Mas o elemento que permitirá a sua emergência no plano do sonho é que ele é judeu. Os motivos confessionais, ser judeu, acrescenta-se o plano de fundo de ser criminoso, preconceito socialmente generalizado no pensamento europeu que era antissemita. Sabemos que alguns judeus podem ser criminosos, assim como alguns cristãos também podem ser criminosos. Mas no inconsciente se realiza esta sobreposição, a qual se dá pela operação lógica de mútua correspondência em uma união dos conjuntos dos judeus com o conjunto dos criminosos. Mas a ideia de ser irrepreensível
rondava a mente de Freud e não encontrava ainda a solução. Na delimitação entre os dois círculos de Euler, que nós temos a conjunção, o espaço entre R e N, R para o círculo amarelo, N para o vermelho, aonde nós colocamos também a correlação entre judeu para amarelo e vermelho para criminoso. Então, justamente na área de intersecção entre esses dois círculos, nós encontramos uma possibilidade aonde se pode localizar um sujeito que, em sendo judeu, também é criminoso. Esta mesma relação também se dá pelos dois losangos à direita, aonde o amarelo apresenta motivos confessionais e o vermelho o repreensível. Repreensível é aquele que não pode assumir o cargo por ter cometido uma infração possível que o ministério poderia usar contra ele. É o caso de N. Mas a frase novamente aparece. Mas o Senhor é irrepreensível. Essa frase ecoa no sonho e faz o seu trabalho. O trabalho de associação livre e investigação do inconsciente que Freud realiza consigo mesmo o conduz aos dois autores da formação onírica, que são correntes, processos dinâmicos que se manifestam e acontecem no inconsciente e são sistemas. O primeiro dá forma ao desejo expresso pelo sonho. É a primeira instância. Ele se divide em relação à segunda, que exerce uma censura sobre esse desejo, obrigando, por meio dessa censura, a uma distorção de sua expressão. Esta é a segunda instância. A segunda instância apresenta o aspecto manifesto, aonde nós temos a apresentação do relato da dramaturgia do sonho, enquanto que a primeira instância apresenta o latente, que só podemos chegar até ele através do trabalho analítico com a livre interpretação. Enquanto o primeiro sistema, a primeira instância, busca agir diretamente na realização do desejo, a segunda instância, para Freud, funciona como uma espécie de moderador.
digamos, um equalizador das possibilidades de manifestação da representação do desejo num sonho. Freud vai dizer: minha segunda instância distingue meu amigo R com uma efusão de imensa ternura, porque as aspirações de desejo do primeiro sistema, a primeira instância, gostariam de insultá-lo como imbecil em razão de um interesse especial que acalentam naquele momento. Ou seja, o interesse próprio do eu Freud. Mas a frase de N está rondando o seu sujeito também. Irei dar duas representações gráficas desse dinâmico processo de interação entre a primeira e a segunda instâncias apresentadas por Freud. Elas podem ser concebidas a partir de uma geometria euclidiana ou então a partir de uma geometria pós-euclidiana. E acredito que ambas seriam muito bem recebidas por Freud. Desenhamos nosso modelo geométrico utilizando 3 cores. A primeira cor, avermelhada, representa a primeira instância, enquanto que a segunda cor, azulada, a segunda instância. E com a cor amarela, representamos aquilo que Freud fala no seu texto sobre a censura, a resistência. Você pode observar que o traçado da linha avermelhada faz um abaulamento e sobe em direção ao topo da tela do vídeo. Este é o campo do inconsciente, o campo mais profundo da outra cena. Ele se conecta com a linha azulada da segunda instância e faz um percurso retornando até o laço com a primeira instância. Na marcação dessa interconexão e anulamento entre a primeira instância em vermelho e a segunda instância em azul, colocamos um círculo em amarelo representando a resistência com a letra R. O campo da segunda instância vai abrigar também o pré-consciente. E na sua borda externa colocamos um ponto verde com um sobreponto em verde claro, designando a consciência. Vamos ver o que Freud diz sobre a consciência. Diz ele: tornar-se consciente é para nós um ato psíquico particular, ou seja, algo discreto, não geral, distinto e independente do processo de composição ou representação, que sempre estará sendo estruturado mais abaixo, na primeira instância para a segunda instância, seletiva. E a consciência, diz ele, nos aparece
como um órgão sensorial que percebe um conteúdo que existe em outro lugar. Esse outro lugar é a outra cena do inconsciente. A nossa segunda representação geométrica apresenta uma pequena alteração. O espaço da consciência foi dobrado para baixo e envolve o espaço do inconsciente. A segunda instância, mais externa, recobre a primeira instância, mais interna. A vantagem desse sistema é que ele está próximo daquele modelo que Freud organizou para o aparelho psíquico, que é o da cebola, que reveste-se de camadas e camadas a partir do seu núcleo original, o qual mostramos uma representação muito simplista a partir de agora. Os outros elementos estão todos aí colocados de forma idêntica, e a consciência, como um ponto externo, está próxima da resistência, que faz o trânsito ser possível ou não entre a primeira instância e a segunda instância. Esse modelo é um modelo que tem características, em certos aspectos, euclidianas e em outros aspectos não euclidianas. Em todo caso, ele permite uma representação didática daquilo que Freud está tentando expressar entre o jogo de forças da primeira instância em relação à segunda instância e o trabalho de promoção da passagem das representações da primeira instância para a segunda instância, da censura ou resistência. Chegamos, então, à penúltima etapa de nosso processo junto com Freud. Freud vai dizer que a segunda instância controla o acesso à consciência e faz com que o amigo R seja distinguido com uma efusão de imagens de intensa ternura, porque as aspirações de desejo do primeiro sistema, onde está a primeira instância, gostaria de insultá-lo como um imbecil, em razão de um interesse especial que acalentam naquele momento. E esse interesse especial é relativo à função de professor na universidade
e poder não ser censurado pelo Ministério ou pelo Conselho da Universidade. E Freud vai dizer, então, que se nos limitarmos a considerar aquilo que a segunda instância acrescenta ao sonho, jamais poderemos compreendê-lo. O sonho como via régia para o inconsciente está em poder passar do relato do sonho presente na segunda instância, atravessar a censura e a resistência e entrar nos domínios da primeira instância, aonde está o inconsciente. Chegamos então à última etapa antes de nossos comentários finais. Vamos mostrar uma simulação da distorção no sonho proposto por Freud a partir dos recursos de computação gráfica entre meu tio e R. E então poderemos pensar um pouco mais a questão da possibilidade da comunicação entre a primeira instância e a segunda instância, entre o inconsciente e o pré-consciente e a consciência. Então, estou eu aqui novamente, em imagem de síntese, em movimento, como dizem meus amigos portugueses, ou seja, em vídeo. Olhamos para o processo de distorção que a primeira instância, o inconsciente, realiza para produzir um sonho que, ao mesmo tempo que realize um desejo e faça com que o sujeito da consciência perdure no sono. É algo fascinante podermos olhar de perto a progressiva construção do método teórico clínico de Freud. Ao atentarmos para suas palavras, notamos que esta primeira instância é um habilidoso artesão de imagens que, na impossibilidade de nos trazer uma, a reduz, a refaz, a distorce e molda de modo que a aceitemos. Chamamos ele de inconsciente. Mas ele não é como aqueles artistas que pintam ao gosto do cliente simplesmente para vender ou fazer sucesso. De modo algum. O que ele faz é enganar o cliente com imagens que vão para além de metáforas. Em dado momento de seu texto, Freud se refere ao escritor
que na impossibilidade de escrever a narrativa que deseja, por motivos de censura, e mesmo censura política, a refaz e oferece a mesma mensagem de forma disfarçada. Tal é o fenômeno da distorção. A lição magistral de Freud, nesse caso, novamente antecipa outras da futuridade. Ray Bradbury, autor de ficção científica, nos diz que a ficção científica, isso na década de 50, nada mais é do que a colocação dos problemas existenciais atuais utilizando duas chaves de deslocamento na narrativa. A primeira, espacial-temporal, no espaço sideral e no futuro. A segunda, investindo na narrativa uma roupagem de questões tecnológicas. Foi o que fez Gene Roddenberry durante a Guerra Fria, pois desejava falar da aspiração humana de uma sociedade que buscava liberdade, igualdade e, sobretudo, fraternidade, aonde o dinheiro não mais existiria. Para não ser taxado de comunista pelos macartistas, ele constrói a saga Star Trek, deslocando toda a discussão ética de seu pensamento para o espaço sideral, 2000 anos adiante de seu tempo. Driblar a censura. Falar como Chico em uma carta ao amigo, o que tem de ser dito. Freud nos mostra com o capítulo e este sonho que a primeira instância, o inconsciente, é um poeta pensante plástico que molda outra cena do sonho para que a sua audiência possa suportá-lo. Como poeta, ele finge porque precisa fingir, e finge tão deverasmente tudo aquilo que sente. O que você pensa disso?